Olá, estudante! Continuando a nossa semana de acolhimento do ciclo 5, eu quero lembrar que o novo PET está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está aqui conosco hoje é o professor Leonardo Greco, de Geografia. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Cláudia. Tudo bem, pessoal? Conta pra gente o que você preparou para essa aula especial de hoje. Bom, na nossa aula de acolhimento para o ciclo 5º, a gente vai analisar algumas questões do PET 4, né? Com uma ênfase maior na questão dos transportes. Então, a gestão dos transportes, não só Brasil, como mundo afora. A gente vai analisar ponto a ponto os tipos de transporte, os modais de transporte que a gente comenta, né, que a gente fala, e analisar cada característica relacionando também com as necessidades da sociedade, de determinadas regiões, determinados países. E vamos assim, durante umas 5 questões para a gente poder trabalhar com tranquilidade. Vamos lá. Vamos lá? Pessoal, então, nós vamos fazer o seguinte, a primeira questão hoje diz o seguinte, ela tá no PET 4, né, na página 81, ok, pessoal? Descreva as necessidades que o homem tinha para se locomover no passado e as necessidades de hoje em dia. A gente vai analisar um passado bem passado, né? A gente vai até fazer uma junção com a história da professora Didi, professora Viviane, né? Um abraço para elas falando isso. Bom, no passado, o ser humano tinha necessidades bem básicas para o seu transporte. Então, ele se preocupava em se locomover para encontrar uma fonte de água, uma fonte de alimentação, uma região que fosse mais habitável, mais segura para ele e para os seus pares, né? Com o passar do tempo, à medida que a sociedade, primeiro, à medida que o ser humano vai evoluindo, que as relações sociais vão se tornando mais complexas, as necessidades mudam, né? E aí as necessidades de utilização do transporte, elas também se tornam mais diversificadas, mais complexas, né? E eu pus uma sugestãozinha de resposta aqui, bastante simples, bem prática para vocês poderem compreender. Olha só, no passado, as necessidades eram mais básicas. Busca de água, alimentos, proteção, condições de vida. Com o passar do tempo, as relações foram tornando-se mais complexas. Pessoas e mercadorias, então a necessidade de transporte continuou sendo transporte de pessoas, mas principalmente conforme as relações comerciais iam se intensificando nas sociedades mundo afora, o transporte das variadas mercadorias teve que se tornar cada vez mais ágil, né? Cada vez mais complexo, cada vez mais integrador, né? Porque transportar mercadorias significava também integrar sociedades, né? E interligando, como eu já acabei de mencionar, né, mercados e regiões, ok? Isso aí acho que dá bem tranquilo para essa primeira questão. Na nossa segunda questão, pessoal, a gente vai analisar o seguinte, ela também, PET 4, claro, né? Semana 1, página 81 também, beleza? Para avaliar o meio de transporte de uma determinada região, qual o melhor indicador e por quê? Então você tem num determinado país, estado, uma região, um continente, né? Você pode analisar um meio de transporte ou a rede de transportes que essa região adota, né? E como é que você vai avaliar se esse meio de transporte adotado, ele é ou não eficiente, ele é ou não ágil? Que elementos você vai utilizar para fazer essa definição, para chegar a essa conclusão, se é ou não adequado, por exemplo, né? Veja bem, o meio mais eficaz é avaliar o grau de desenvolvimento do país. Então, quanto mais desenvolvida é uma sociedade, tanto nos aspectos econômicos, quanto também no aspecto social, por exemplo, né? Quanto mais, desse modo, pode-se analisar seus itens produzidos. Exemplo, um país em desenvolvimento, ele vai priorizar itens do setor primário, né? São matérias brutas, né? Matéria-prima, itens de agropecuária ou itens, por exemplo, de mineração, etc, né? Então, se o país tem prioridade para esses tipos de produtos, os meios que ele vai utilizar para transportar esses produtos são de uma determinada configuração. Se, por exemplo, o país já é um país considerado desenvolvido, em que ele vai produzir itens
do mercado do setor primário, mas também vai se dedicar ao setor secundário, por exemplo, aos produtos mais industrializados, a sua lógica de transporte, os modelos de transporte que ele vai utilizar terão que ser outros modelos, terão que ser modelos adaptados às suas necessidades, né? Terão que ser modelos mais eficientes para produtos talvez mais tecnológicos, suponhamos, né? Digamos isso. Então, essa análise tem que ser feita para poder chegar a essa conclusão. Vejam a resposta que eu sugeri. O meio mais eficaz, como eu já falei agora, né? É avaliar o grau de desenvolvimento do país. Desse modo, pode-se analisar seus itens produzidos, o modo como são transportados, a quantidade e seus custos operacionais. Quanto mais avançado o país, mais eficiente é a logística de transportes. Lembrando que essa logística de transportes, ela vai englobar vários aspectos. Alguns como mais relevantes, talvez seja a integração entre os vários modelos de transportes que um determinado local adota, né? E também a sua eficiência. A gente tem costume de pensar em eficiência como apenas o fato de você entregar um determinado produto mais rápido ou mais lento. Então seria mais eficiente se fosse mais rápido, mas não é só isso. Pense numa cadeia produtora, né? Cadeia produtiva de grãos, por exemplo, óleo de soja, suponhamos. Então, desde o transporte do produto bruto até o seu beneficiamento, você tem que ter uma logística de transporte que propicie uma entrega de uma quantidade boa desse produto, então evitar a perda durante esse processo de transporte, né? Lembrando que se forem produtos perecíveis, esse cuidado tem que ser maior ainda, né? E o equipamento utilizado para o transporte, exemplo, se for um transporte rodoviário, ele tem que ser um transporte que não demande tantos custos operacionais assim. Falando no transporte rodoviário de novo, né, que acabei de mencionar, você utiliza eminentemente caminhões, carretas. Então, quanto menos você precisar gastar, por exemplo, na manutenção desses veículos, o custo final vai ser menor também, né? Lembrando que a gente vai fazer um comparativo depois sobre essa questão do transporte rodoviário, no sentido de que é o transporte mais adotado no nosso país, né? Contudo, ele, comparativamente com outros modelos de transporte, outros meios de transporte, ele não se mostra como o mais eficiente. Mas a gente vai analisar isso com mais calma nas próximas questões. Beleza, pessoal? Bom, dando sequência na nossa terceira questão, ela está na semana 2 do PET 4, está na página 84, pergunta o seguinte: o transporte do gás natural na fase gasosa, quando em grandes volumes e em regime de operação contínua, como meio seguro e confiável, deve ocorrer por meio de qual modelo de transporte? De qual modal de transporte? A palavrinha bonitinha é essa, modal de transporte. O que vai se utilizar vai ser a questão dos gasodutos, tá? Vamos lembrar aqui o transporte dutoviário. É o transporte em que se utilizam redes extremamente extensas, quilométricas, de encanamentos, né, por onde vão ser transportados essencialmente produtos primários, produtos sem nenhum processamento praticamente. Então você vai utilizar esse transporte dutoviário para transportar minério em seu estado mais bruto, né? Se for o caso, você pode utilizar o dutoviário para transporte de água, de óleo, por exemplo, a questão dos subprodutos do petróleo, né? Gasolina, diesel, é um transporte extremamente ágil. E também, no caso da nossa questão, o gás natural, né? Lembrando, na pergunta, o enunciado pergunta assim: transporte do gás natural na fase gasosa. É porque, fazendo uma misturinha com a química, né? Sim. O gás natural, se estiver numa situação de extrema compressão, né? Ele pode chegar ao estado liquefeito. Então, é uma coisa assim que parece óbvia, né? Gás natural, gasoso. Óbvio, professor. Não. Tem uma situação específica em que ele pode se mostrar liquefeito. Só mais um detalhezinho, com relação à utilização do gasoduto, não por acaso, o gasoduto que liga o Brasil à Bolívia, na América Latina, é o mais extenso, é o mais expressivo que a gente tem aqui, tá? Que faz essa interligação entre Brasil e Bolívia. O Brasil como país produtor e a Bolívia como país destinatário, consumidor desse gás natural.
Ok, pessoal? Bom, mostra-se mais seguro, barato e capilarizado. Por que barato? Porque o custo de implementação de um gasoduto, por exemplo, o transporte rodoviário, em si, a implementação desse transporte é cara. Entretanto, é um meio de transporte que a sua manutenção ela não é tão cara assim. E ele é muito duradouro, você pode utilizar por décadas, se bem preservado, né? Então a gente costuma dizer que o gasoduto, o meio dutoviário, por exemplo, o gasoduto, ele se paga muito facilmente ao longo do tempo, conforme ele é utilizado. Tá? E seguro, porque é difícil, é muito raro você ter a ocorrência de um acidente numa tubulação, por exemplo, talvez algum vazamento, mas tudo isso implica numa manutenção ineficiente, né? Então, desde que se cuide da manutenção, não tem tanto problema assim. Capilarizado, por quê? Capilarizado significa que aquele... Vamos pegar o gasoduto de novo, né? Que é a nossa pergunta mesmo, né? Esse gasoduto, ele pode atingir várias regiões do país, por exemplo, né? Ele se adapta ao relevo, então você não precisa de grandes modificações no relevo para passar um gasoduto, por exemplo, um oleoduto, né? Mineiroduto, o que for, tá? É extremamente ágil, ele se adapta muito fácil ao relevo, então ele consegue atingir regiões que outros tipos de transporte, por exemplo, o transporte rodoviário, ou não conseguiria, ou teria dificuldades para isso, né? Então, é uma coisa a se pensar, é uma coisa a se levar em consideração. Próxima pergunta, pessoal. PET 4, semana 2, página 84, tá? Vamos imaginar essa situação. Um turista inglês tem duas possibilidades de viagem. Punta Cana, nossa América Central, né? Ou Lençóis Maranhenses. Analise essas possibilidades apresentadas no mapa, tá? Então percebam, se o turista decidir sair de Londres para Punta Cana, ele vai levar 11 horas de viagem, tá? Se ele decidir, esse mesmo turista, lotado de euro na carteira, se ele decidir vir para o Brasil, ele vai levar 14 horas, né, de viagem. E percebam com detalhe aqui no mapa, ele não vai utilizar um só meio de transporte, ele vai utilizar o transporte rodoviário, o transporte aéreo e também vai utilizar o transporte rodoviário para chegar ao seu destino final, ok? Percebam aqui que são várias paradas que ele faz. Então ele vai sair de Londres, para no Rio de Janeiro, vai a São Luís, no Maranhão, para só depois atingir os Lençóis Maranhenses, ok? Então vamos lá. Os dados apresentados no mapa tornam evidente que no Brasil há, dessas 4 alternativas, deficiência na infraestrutura de transporte, fraca potencialidade turística, pequeno número de destinos turísticos, pequena importância econômica do setor de turismo. Bom, a gente, por exclusão, a gente sabe que no Brasil o nosso potencial turístico é gigantesco. A gente sabe disso, né? A gente sabe também que a gente tem, até por isso mesmo, a gente tem uma variedade assombrosa de destinos turísticos, né? E cada um mais atrativo que o outro, cada um mais prazeroso que o outro, né? E a gente sabe também que o setor do turismo, e nessa pandemia, durante o nosso período de pandemia, é um setor que tem se ressentido muito dessa situação, né? É um setor com extrema importância econômica. Para não sair do tradicional, a gente tem que lembrar do nosso litoral brasileiro, né? A importância que o setor de turismo tem no dia a dia do nosso litoral. Isso de norte a sul, né? E também a gente tem que lembrar de Minas Gerais também. O potencial turístico do nosso estado é assombroso, é extremamente interessante, convidativo, tá? Então, por exclusão, já que essas 3 alternativas não se aplicam, né? A gente vai entender que, apesar de tudo isso que nós falamos agora, no Brasil ainda há uma grande deficiência na nossa infraestrutura de transportes. Só para comparar um pouquinho, né? Na questão do destino a Punta Cana, o turista londrino ele teria que fazer, quer dizer, não faria escalas. Sairia de Londres, chegaria a Punta Cana muito mais rapidamente do que aqui no Brasil, né? Então, ainda há
apesar de ser um setor extremamente relevante para o nosso país, economicamente, socialmente, culturalmente falando, né, ainda há uma deficiência na nossa infraestrutura de transporte. Beleza? Pessoal, seguindo aqui, pessoal, vamos lá. Letra A, ok? Bom, na nossa última questão, vamos lá, pessoal. Pense nessa situação, nessa simulação. Uma empresa madeireira te contrata para gerenciar a parte da logística na entrega de seus produtos aos consumidores. Logística na entrega. O que é o termo logística? São as estratégias que você vai adotar para fazer com que o seu produto, né, seja transportado da área produtora até o consumidor final com o mínimo de custos possível. Então, tornar esse transporte o mais eficiente possível, ok? Bom, será necessário escolher o melhor meio de transporte para essa entrega. Qual dos meios de transporte você escolheria? Justifique. Bom, vamos pensar o seguinte, se a indústria é madeireira, muito provavelmente, pensando no Brasil, ela vai estar localizada numa área interiorana. Talvez a Amazônia, talvez Centro-Oeste, enfim, a área mais para o interior do país, ok? Seja mercado consumidor interno ou para exportação, né, vai ser mais interessante, vai ser necessário, melhor dizendo, que esse produto seja transportado de uma área interiorana para, no mínimo, as regiões Sudeste e Sul, que são potencialmente aonde se localizam o maior mercado consumidor brasileiro. E se for um produto para exportação, aí a gente vai considerar que esse produto tem que ser transportado do interior, vamos pegar se for Centro-Oeste, do Centro-Oeste até o nosso litoral, que é onde estão os nossos portos, Porto de Santos, por exemplo, né? Então, nesse aspecto, qual seria o meio de transporte que seria mais eficiente para fazer o transporte desse produto? Lembrando, transportar maior quantidade de produto, né, a um custo relativamente menor, com um risco de perda do produto ao longo do transporte também reduzido e uma chegada que fosse também relativamente rápida. Isso tudo faria com que esse meio de transporte se tornasse mais ágil. Dentro dessa lógica toda, qual seria o meio de transporte a ser adotado? Pensando numa dimensão considerável do nosso território e numa capilaridade, de novo a palavrinha capilaridade, né? No acesso a determinadas regiões mais facilitado, o meio seria o transporte ferroviário, ok? Mesmo porque, né, professor, no Brasil deveria haver maior investimento no transporte ferroviário, nessa malha ferroviária, porque Exatamente. Sobrecarregamos a rede rodoviária, Sim. né, num custo mais alto, enquanto que se a gente tivesse um país de uma dimensão tão grande quanto o Brasil, se tivéssemos uma rede ferroviária importante, né, robusta, sim, com certeza. o transporte dessa carga seria a um custo muito menor, né? Sim, seria muito mais viável, exatamente. Né? E mesmo para o transporte de passageiros também, sim, como nós temos na Europa, né? Ótimo você ter falado sobre isso. Você pensar, por exemplo, em países de grande extensão, considerados desenvolvidos, ou mesmo a Europa, né? Você consegue ter uma malha ferroviária tão bem estruturada que você tem, como você mencionou bem, não só o transporte de mercadorias, mas também o transporte de passageiros. Focando na Europa, por exemplo, hoje em dia, você sai do Brasil para a Europa, você desembarca em qualquer país europeu e pelo transporte ferroviário, e com qualidade, com conforto, com segurança, você consegue acessar a grande maioria dos países ali. Né? Exatamente, então, com certeza. É muito rápido, né? Sim. É um transporte mais rápido. E extremamente seguro. Dentre os modais de transporte, para transporte de passageiros, é o segundo mais seguro. Tá? A gente vai, não vou falar qual que é o primeiro não, para não perder a graça das próximas aulas. Sim. Tá bom? Pessoal, então é isso. A gente conseguiu, com isso, analisar algumas questões sobre o nosso PET 4, né? 5 questões do PET 4, para a gente poder dissecar um pouquinho, detalhar um pouquinho mais as questões relativas ao transporte no Brasil e no mundo, ok? Grande abraço, obrigado pela oportunidade, obrigado, Cláudia, e até a próxima oportunidade, pessoal.